Pessoal, olá, bem-vindos a essa correção de exercícios. Aqui pretendo corrigir alguns exercícios da nossa apostila, exercícios de terceiro ano, associação de resistores e circuitos elétricos, começando lá na página 171, pretendo corrigir os exercícios de cálculo e os que dá mais trabalho para vocês. Os teóricos, vocês me procurem aí que eu tiro a dúvida conforme disponibilidade. Agora, os que tem que fazer conta e que tem um monte de paranauê estranho, esses a gente corrige aqui com você. Começando pelo exercício 5, lá da página 171. Ele te dá esse desenho e aí ele fala das resistências, fala tudo mais, tá? Perguntar, qual das duas correntes tem maior intensidade? A que passa por R1 ou a que passa por R2? Lembra, a corrente elétrica sempre sai do positivo e segue o caminho. Mas olha, se eu tenho uma associação aqui em série, o que vai acontecer? A corrente elétrica é a mesma, olha, é a mesma corrente elétrica, vai passar por aqui, por aqui. Então na 5A a gente já sabe que não tem essa aí de onde a corrente é maior. As correntes são iguais. Então com o passar do tempo eu vou escrever ali, as correntes são iguais. Pronto, muito rápido, né? Passe de mágica. Letra B. Qual das duas resistências, R1 ou R2, é maior? Quem está puxando mais voltagem? R1. Se ele está puxando mais volts, quer dizer que é uma resistência maior. Maior é R1. Pronto. E na C, qual a diferença de potencial entre os polos da bateria? Veja bem, numa associação em série, o que a gente tem? A gente tem uma voltagem aqui que eu não sei, que está distribuindo volts para o circuito todo. Tá? Esse está puxando 8 volts. Esse aqui está puxando 4 volts. Quantos volts a minha bateria está liberando para o circuito todo? 8 mais 4, 12 volts. E aí a gente vai para o exercício 6. Não interessa o desenho que ele te dá aí no exercício 6. O importante é que ele pede com a corrente elétrica 0,50 amperes e a voltagem 1,5, ele quer saber a resistência equivalente do circuito. Aplicação da formulinha. Voltagem e resistência vezes corrente. 1,5 é igual a resistência vezes a corrente, que é 0,50. Passa isso dividindo. Resistência total vai dar 3 ohms. Aqui é muito fácil, muito fácil. Então vamos lá. Reparem que esse exercício tá de vermelhinho aqui, né? Porque agora começa a usar os conceitos de teoria do que está em série e do que está em paralelo. Tá. Esse é o circuito, uma voltagem. O desenho lá tá diferente, mas eu tenho 120 volts. E a corrente elétrica sai daqui, passa por esse e volta. É um caminho só. Então eu tenho uma associação em série. Tá. Qual o valor da corrente que passa pelo ponto A? É a mesma corrente que vai passar pelo ponto B, pelo C e pelo D, que é a corrente total do circuito. Para achar a corrente total do circuito, eu tenho que fazer a aplicação do VRI, né? VRI. Só que eu tenho que usar os valores totais. A voltagem total, que é de 120 volts. Eu tenho que usar a minha resistência total, que como está em série, como calcula a resistência equivalente em série? Série começa com a letra S de soma. 50 mais 10, 60 vezes I. Passo 60 ali dividindo, 120 por 60, 2 amperes. Então, pelo ponto A, vai passar uma corrente de 2 amperes. Coloquei com vírgulazinha assim para ficar mais chique só. 2 amperes, 2 amperes. Letra B. Qual a corrente que passa pelo ponto B? Oxe, é a mesma. Quanto vai sair daqui, ó? 2 amperes, vai passar 2 amperes por aqui, 2 amperes por aqui, 2 amperes por aqui, 2 amperes por aqui. Como está em série, minha corrente elétrica é a mesma. E letra C. Qual a diferença de potencial entre os pontos D e C? Eu quero saber a minha voltagem entre esses dois pontos aqui. Aí você tem que calcular. Lembra do exercício 5,
cada resistor puxa uma voltagem diferente. Esse aqui vai puxar uma certa voltagem. Vamos descobrir quanto que é. É a resistência dele, que é 10, vezes a corrente elétrica que passa por ele, ou seja, 20 volts. Exercício 8. Bora lá. Ele te dá esse circuitinho. Repara que não está em série, isso é um circuito em paralelo. A corrente elétrica sai daqui. Chega aqui, ela tem dois caminhos para percorrer. Ou ela vem para cá, ou ela vem para cá. E aqui embaixo elas se unem de novo e volta aqui para cá, para o negativo. Primeira pergunta qual a resistência equivalente nessa associação? Eu tenho que associar o 40 e o 10. São resistores que estão em paralelo. Lembra que paralelo começa com a letra P. P de primeiro multiplica, depois soma, aí divide. Achou que eu estava brincando? Então eu vou fazer na A. A A cabe até aqui, de tão pequenininha que ela é. Resistência equivalente. Primeiro multiplica, depois soma, aí divide. Achou que eu estava brincando. Quem é R1 e R2? 40 e 10. Então vou fazer 40 vezes 10 dividido por 40 mais 10. Isso dá 400 por 50. Resistência equivalente, 8 ohms. Letra B. A diferença de potencial entre os pontos B e C. Veja bem. Diferença de potencial, eu quero saber quantos volts tem entre esses dois pontos. Como eu tenho tudo em paralelo aqui, esses dois pontos eu posso ver que eles estão ligados direto no 120. Tudo em paralelo. O que a teoria fala para mim? Ó, BC aqui também. Tudo que está em paralelo tem a mesma voltagem. Então é assim, se eu tenho só coisinhas em paralelo, eu tenho tudo a mesma voltagem. 120, 120, 120. Não tem cálculo? Não. É só colocar que é 120. Tá. Letra C. A corrente que passa pelo resistor R2. Então vamos lá. O R2 é esse aqui, né? Não coloquei, mas esse é o R2 e esse é o R1. Vocês sabem aí. Qual é a corrente elétrica que vai passar por ele? Então vamos pegar só os valores dele, aplicar um VRI aqui tranquilinho. Voltagem é 120, resistência 10, e eu acho o I, que é a corrente elétrica. É isso que o exercício me perguntou. 120, a resistência é 10. 10 passa dividindo, 120 por 10. Corrente elétrica, 12 amperes. E aí temos o exercício 9. Um circuitinho desse, a corrente elétrica, vamos lá. Sai do positivo. Chega aqui, ela tem dois caminhos. Então essa linha vai estar em paralela com essa. Só que aqui eu tenho um em série com o outro antes, né? Então na A, quando ele pergunta qual a resistência equivalente desse circuito, o que eu tenho que fazer? Primeiro eu associo esses dois que estão em série, eles estão na mesma linha. Série, letra S de soma. O S para vocês acho que é assim. Letra S de soma. 1 mais 2, 3. Então isso aqui é como se fosse... fazer uma magiquinha, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu tenho eles dois aqui, aí eu junto, e aí dá 3. Certo? Agora eu resolvo em paralelo. Paralelo começa com a letra P, de primeiro multiplica, depois soma e divide. Achou que tá brincando. 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, 18 por 9, que dá 2. Ok. Letra B. A corrente total que sai do polo positivo ou a que entra no negativo da bateria. Ele quer saber a corrente elétrica total. É só fazer VRI com os valores totais. A voltagem total, que é 12. Minha resistência total, que é o 2 que eu achei aqui. O 2 passa dividindo. 12 por 2. 12 dividido por 2. 6 amperes. Letra C. A potência total dissipada pela potência. Nesses casos, a gente tem uma formulinha de potência que a gente pode usar. PVI. Quero saber a potência. Minha voltagem total são os 12 volts. A corrente total que eu estou usando no circuito. 6 amperes.
12 vezes 6, 72 watts. Exercício 10. Esse é o circuito que a gente tem em questão. Primeira pergunta, qual é a resistência equivalente à associação dos resistores R2 e R3? Que são esses dois aqui, né? R1, R2 e R3. Aí no desenho de vocês. Vou fazer em paralelo. Primeiro multiplicando, depois somente vídeo que eu tava brincando. Dá pra resolver aqui, ó. 3 vezes 6 dividido por 3 mais 6, 18 por 9, que dá 2. Então é como se eu pegasse esses dois aqui e fizesse assim. E aí fica um resistor de 2, certo? Lembrando que essas aulas não estão sendo editadas. Tudo está fazendo na base do pause e continue o vídeo. E aí dá 2. Letra B. Qual a resistência total desse circuito com os 3 resistores? Eu já juntei esses dois, que deu 2. 2 mais 3, 5. Então a minha A deu 2, a minha B é só fazer 3 mais 2, 5 ohms. E letra C, vou pegar um espaço maior aqui para C. Qual é a corrente que o gerador fornece ao circuito? VRI. Voltagem, ele está falando lá no enunciado que é 1,5. Resistência equivalente total deu 5 aí para mim, né? 5 ali. 1,5 dividido por 5. Minha corrente elétrica será 0,3 amperes. Ai, coronavírus. Exercício 11. Fala de uma residência, tem instalação elétrica 120 e uma lâmpada de resistência 240. Qual a corrente elétrica que passa essa lâmpada? Voltagem é 120, resistência 240, ele quer saber o I. Onde está o erro do estudante de ensino médio? Achar que é fazer o maior pelo menor. Nem sempre é o maior pelo menor, tá? E sim, o que está aqui passa dividindo fica embaixo. 120 dividido por 240, que vai dar meio ampere. Letra B. A nova corrente que passará pelo medidor se outra lâmpada idêntica for ligada. Se uma lâmpada está puxando meio, se eu ligar mais uma lâmpada, ela também vai puxar meio. Então, meu medidor vai medir meio mais meio, 1 ampere. Certo? Cada lâmpada que eu ligo, funciona assim. Cada lâmpada que eu ligar vai puxar meio ampere. Nessa lógica, quantas lâmpadas eu preciso para atingir os 30 amperes que ele está falando no item C? Tá, meu medidor lá, ele precisa medir até 30 amperes. Quantas lâmpadas eu consigo colocar para dar 30 amperes? Aí você pode fazer uma regra de 3, pode fazer qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida. Mas sabendo que uma lâmpada puxa meio ampere. Quantas lâmpadas vai dar 30 amperes? Vamos resolver na mágica regra de 3. Pronto, temos aí a regra de 3, né? Multipliquei em cruz, x vezes meio igual a 1 vezes 30, dá 30, passo meio dividindo, 60 lâmpadas. Chegamos ao exercício 12, olha para a caveirinha ali. O 12 a gente faz com muita calma, eu vou fazer muito devagar. Exercício da FEI, de São Paulo. Então a gente vai com muita calma, porque aqui as pessoas raramente acertam, né? Vamos ler. Tem aí o circuito, beleza. Com a chave K aberta, o valor da corrente elétrica no circuito é 1 ampere. Então o que é a chave K aberta? Essa chavezinha é um interruptor. Se ela está aberta, quer dizer que a corrente elétrica não passa para cá. Se ela não passa para cá, esse pedaço aqui não existe, tá? Esse pedaço não existe. Então, nesse caso, a corrente elétrica é 1 ampere, com a chave K aberta. Calcule a intensidade da corrente que passa em cada lâmpada quando a chave K for fechada. Para isso, a gente tem que saber antes as resistências. Qual o valor da resistência de cada lâmpada? Isso a gente... Esquece isso daqui, esquece daqui. Isso a gente pode descobrir usando meu primeiro circuitinho aqui, ó. Vamos resolver o primeiro circuitinho.
né, com a chave K aberta, desse jeito aqui, ó. Minha resistência da lâmpada eu vou chamar de R, porque eu não sei quanto que vale, mas aí a gente chama de R. Isso aqui não está em série, esquece isso aqui, lembra? Está aberto. Está em série. Então, minha resistência equivalente, né? Isso aqui é a resistência equivalente. Minha voltagem é 12. Minha resistência equivalente é uma soma. É o meu R ali mais 4. E a corrente é 1. Então, temos isso aí para achar o R, a resistência da lâmpada. Que vai dar quanto? Se eu passar... Vezes 1 é vezes 1, né? Ignora. Se eu passar para cá subtraindo, 12 menos 4 dá 8. Achei a resistência da minha lâmpada. Ok? E de repente, olha quem aparece para fazer a correção do exercício mais difícil. Noah, dá um oi pro pessoal que tá no meio da videoaula do exercício mais difícil. Olha, filho. Olha. Olha. Gente, esse é o Noah com 4 meses. Vamos falar tchau agora que eu tenho que continuar o exercício. Tchau. Continuando sem meu filho Noah, a resistência que eu achei é 8. Essa resistência vale para as duas lâmpadas, tá? São lâmpadas idênticas. Então, o exercício, quando fala que as lâmpadas são iguais, ele está falando que aqui vale 8 e aqui vale 8. Tá? Agora a questão é, eu vou fechar essa chavinha aqui. O que vai acontecer quando eu fechar essa chavinha? A corrente elétrica vai passar por aqui também. Fechei, pronto. Agora, eu não tenho mais 1 ampere de corrente elétrica que vai passar. 1 ampere era para a chave aberta, a chave fechada vai fazer passar um outro valor. E esse valor que o exercício quer que a gente calcule. Então agora a gente tem que calcular o quê? A corrente elétrica, primeiramente, né? A corrente elétrica total do circuito. Agora ganhei mais espaço. Então vamos lá, como a gente calcula a corrente total do circuito? Faz a associação primeiro, né? Tem que fazer o VRI, primeiramente. Só que com a voltagem total e a resistência total. A resistência total, eu tenho que juntar todas as resistências em uma só. Mas como que eu faço? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que juntar essas que estão em paralelo, tá? 8 com 8, 16. Não é 16, porque está em paralelo. Primeiro multiplica, depois soma e divide. 8 vezes 8. Os mais espertos já sabem que vai dar 4. Por quê? Porque quando é igual e está em 2, só dividir por 2, né? Tem 8 e 8, vai dar 4. Se fosse 10 e 10, ia dar 5. Se fosse 20 e 20, ia dar 10. Simples assim. Então eu fico com 4, tá? Resistência equivalente. É como se eu tivesse eles dois e juntasse... Eu não vou fazer, mas eu vou desenhar a parte aqui pequenininho. Acho que dá para desenhar aqui. É como se eu juntasse as minhas duas lâmpadas e ficasse assim, ó, com uma resistência de 4. 4, 12. Tá? Juntei minhas duas lâmpadas, 8 e 8 deu 4. Agora está em série, soma, 4 mais 4, 8. Essa é a minha resistência equivalente. 12 dividido por 8, eu não sei quanto vai dar, mas eu acho que dá 1,5, né? Isso, 1,5 ampere. Acabou o exercício? Não! Lê o que ele está perguntando. Calcule a intensidade da corrente que passa em cada lâmpada quando a gente fecha. 1,5, o que é 1,5? É a corrente elétrica total do circuito. É quanto sai daqui, ó. Sai 1,5 daqui. Tá? É isso que a gente achou usando os valores totais. O 12, a resistência de todo mundo junto e o I. Aí a gente acha o I total. Sai daqui 1,5. Quando chega aqui, ó, 1,5, 1,5, 1,5. Quando chega aqui, o que vai acontecer com esse 1,5? Como as resistências são iguais, vai dividir metade e metade, certo? Então, 1,5, vou fazer aqui para cá, 1,5 dividido por 2 de cada lâmpada, né? 0,75 amperes para cada lâmpada. E aí sim terminamos o exercício. Ufa!